Isso é coisa da minha cabeça ou é Deus tentando falar comigo? Você já teve essa dúvida? Eu tenho certeza que já. Nesse vídeo veremos como discernir a voz do Espírito Santo. Eu quero te ajudar e te dar passo a passo para você conseguir vencer esse problema. Intimidade é o ponto-chave. Primeiro precisamos de entender como é que você reconhece a voz dos seus familiares e amigos. Exatamente. Através da intimidade que você tem com eles, através de tanto se relacionar com eles. Com Deus é a mesma coisa. Não tem como eu reconhecer a voz de Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele. E como ter um relacionamento com Deus se eu não conheço a sua palavra? Um exemplo bem claro disso é Elias na caverna. Ele reconhece perfeitamente a voz de Deus e a presença de Deus através da brisa suave. Muitas das vezes o Senhor não vai usar de grandes manifestações para falar conosco, mas usar de algumas situações ou até mesmo falando no nosso íntimo, porque a gente quer, às vezes, que Deus use profetas, que Deus use pessoas, mas às vezes Deus quer falar com você intimamente e se revelar unicamente. A intimidade com Deus vai muito além de ir à igreja ou fazer orações. Ter intimidade com Deus é ser conhecido por Deus e conhecer a Deus. Não é o tanto que eu tenho de Deus, mas o tanto que Deus tem de mim. E isso é muito importante porque as pessoas já acham que ser íntimo de Deus é eu orar demais. Não é só isso. Ter intimidade com Deus é ter um relacionamento tão profundo, que eu consiga reconhecer a Deus claramente, até mesmo nos pequenos detalhes. Tenha experiências com Deus. A Bíblia é repleta de pessoas que só depois de terem experiências com Deus passaram a o conhecer de verdade. E para eu reconhecer a voz de Cristo, eu preciso o conhecer profundamente. Jó é um exemplo que pode ser citado. Jó vai passar por diversas tribulações, por diversas dores. Só que em dados momentos ele vai fazer questionamentos do porquê que ele estava passando por aquilo. Então o Senhor faz 70 perguntas das quais Jó não poderia responder. E somente depois disso, Jó declara: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então Jó, ele só passou a conhecer o Senhor depois de ter experiências profundas com Ele. Não tem como eu reconhecer a voz de Cristo se eu não tenho experiências com Cristo. Porque um cristão com uma fé fundamentada, uma fé firmada em Deus, é o cristão que tem experiências com o Espírito Santo. A própria Bíblia nos chama para termos experiências com Deus, para provarmos de sua bondade, e assim veremos e conheceremos verdadeiramente ao Senhor. Então, se você não tem experiências com Deus, peça, pois Ele dará, pois o Senhor sabe aquilo que é melhor. O último e o mais importante é: seja ovelha. Não tem como eu conhecer a voz de Cristo sem ser uma de suas ovelhas. Jesus, ele vai deixar bem claro que Ele é o pastor e as suas ovelhas reconhecem verdadeiramente a sua voz. Ser ovelha é andar em rebanho, é se relacionar com o corpo de Cristo, é conhecer a sua palavra, é orar, é buscar. Uma ovelha, ela segue o seu pastor, independentemente do tempo, independentemente do vento. Tribulações todos nós passamos, mas precisamos de entender que se a nossa fé está firmada em Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso baluarte, Ele é aquele que vai nos fazer firme nos dias e nos tempos da angústia. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu fui bem direta no que eu queria falar. Eu espero ter alcançado o seu coração.